aqui fazer uma explanação sobre um tema muito legal das Escrituras que está em Atos 17, a partir do verso 16. Para quem não me conhece, meu nome é Johnny, eu sou da Igreja Cristã Presbiteriana e coopero junto com os irmãos lá pela graça de Deus. A minha graduação é licenciatura em História, eu gosto muito de temas históricos e eu estou cursando agora pós-graduação no Centro Presbiteriano de André Jumper, que é ligado a Mackenzie e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Gosto muito de estudar teologia, história, sempre fizeram com que eu crescesse muito para com Deus e eu agradeço muito ao Senhor por esse chamado de conhecer as Escrituras, continuar conhecendo e me aprofundar mais nos textos, nos versos que as Escrituras nos expõem. Então, o texto de hoje, ele começa assim, Atos, capítulo 17, verso 16, se você puder acompanhar também comigo a leitura. Uma passagem bem conhecida, diz assim: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar a ele. Alguns indagavam, o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhe pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui nesses versos é que o texto diz que ele está em Atenas. Então ele faz o seu ministério... Na segunda viagem missionária, ele faz seu ministério acontecer em vários lugares, pela graça de Deus, lógico. E aí, quando ele está em Atenas esperando para que seus companheiros viessem até ele, ele se revolta, a Bíblia diz, porque existia uma quantidade imensa de estátuas de outros deuses em Atenas. A mitologia grega revela um politeísmo muito forte, vários deuses. E Paulo, ao invés, aos nossos olhos humanos, imagine se você pudesse ir para Atenas, para Grécia e poder ver o Panteão, onde tem todos os deuses, ver aquelas construções, ainda mais no século II, século I, como que isso era extraordinário aos olhos humanos, as construções gigantescas. E aí você fica pensando como isso é belo, como isso é bonito, como que as construções são grandiosas. Talvez hoje, se nós formos para a Grécia, talvez teremos esse sentimento como humanos. Mas Paulo ali, creio eu, cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha para aquilo e aquilo o revolta. Isso é muito interessante de se prestar atenção. Ao invés dele dizer que a cidade era linda, por causa das grandes construções e da cultura elevada da época, Paulo, por ser de Tarso e ele ser helenístico, e ter essa cultura grega muito forte na sua criação, a sua convicção em Cristo era muito superior à sua humanidade. E ele olha para isso e se revolta com tudo isso. E o texto diz que ele comentava isso já com os judeus. Como que isso era uma idolatria. Provavelmente Atenas tinha uma fama de ser extremamente idólatra para os judeus. Já entre as outras civilizações do mundo, era considerado o apogeu dessa civilização. Talvez não tão grande como no tempo de Sócrates, no tempo de Platão e Aristóteles, mas existia ainda uma imponência muito forte dessa cidade, a cultura, a filosofia e tudo que tinha ali. Mas Paulo não se encanta com essas coisas, mesmo tendo, como eu posso dizer, ter feeling para admirar essa questão cultural humana, ter tido um bom estudo, uma capacidade de apreciar a arte como um todo, mas ele vê isso como uma idolatria e se revolta com isso. Bom, e aí o texto diz que ele está na praça falando sobre isso, e no verso 18 fala então que alguns filósofos, tanto da tradição dos epicureus como dos estoicos, há uma diferença entre os dois. Não é a intenção do vídeo explicar muito isso daqui, se tiver alguma dúvida você pode me perguntar aí na minha página, no Facebook, ou se você precisar eu mando meu WhatsApp, você pergunta para mim pessoalmente.
online no caso, né? Então o verso 18 fala que começaram a argumentar com ele e alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela, essa pessoa que está falando tanto assim? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus. E por essa razão levaram, verso 19, por essa razão levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram, e aí questionaram em qual sentido: podes revelar-nos que nova doutrina é essa e sobre qual dissertas? E o verso 20 diz: pois estas nós apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Então as pessoas ficam curiosas. O que Paulo está anunciando? Explique pra gente, Paulo. E é interessante que num debate como esse, por mais que ele use algumas falas do conhecimento helenístico, da sua cultura grega, ele não abre mão das verdades das escrituras. Ele prega a palavra. Ele até usa aí um verso que os epicureus usavam sobre nele cremos e nele nos movemos, que eles estavam atribuindo a Zeus provavelmente, e Paulo atribui ao Deus verdadeiro, com uma sacada que Paulo tem quando ele sobe no Areópago. O Areópago é um lugar onde todas as pessoas discutiam as ideias. Em Atenas, as filosofias novas ou as antigas, pensa talvez hoje numa universidade muito conhecida pelo seu conhecimento profundo, e aí existe aquele lugar de debate, e as pessoas estão levando ele para esse lugar. É o lugar onde as pessoas apresentam as suas ideias, e você percebe que os próprios filósofos epicureus e estoicos levam ele para o Areópago, porque eles querem saber o que ele está pregando. Para você ver, a eloquência de Paulo provavelmente era muito boa, e ele está pregando algo novo, que eles não conheciam até ali. Mostra também a originalidade da fé cristã em relação a todas as filosofias do mundo. Paulo está pregando isso, e isso chama a atenção de alguma forma deles. Se a gente continuar a leitura, no verso 22, sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou. E aí ele começa falando: caros atenienses, percebo que todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. Interessante isso sobre essa questão do religioso, né? Todo homem procura um Deus, ou todo homem é religioso. Até mesmo aquele que não tem religião não deixa de ser religioso. Meu professor de apologética, é muito interessante ele falando sobre isso. Ele fala que Dawkins é talvez o ateu mais famoso do mundo hoje, e ele é contra, ele é ateu, então não tem religião. Você pensa assim, lógico, né? Mas a sua religião é a ciência. O sacerdote Dawkins fala para os seus servos o que pode e o que não pode ser crido, o que é verdade e o que não é verdade, e ele usa como uma falácia a ciência, sendo que teorias como a da evolução, da evolução das espécies de Darwin não tem provas científicas que apontem para isso. É uma teoria que não consegue ser provada em laboratório. A ciência é experimentável, mas é uma teoria, o nome já diz, né? Teoria da evolução. Então é pregado como verdade, mesmo não tendo sido provada pela ciência. Então isso não deixa de ser um certo tipo de religião. Tem um livro muito bom do Norman Geisler, que Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Também recomendo a leitura do livro de filosofia do Jonas Madureira, que é lançado no curso da Vida Nova. Muito bom também, eu tenho aqui, pude ler ele. Como é impressionante que os homens são religiosos, isso é um fato. Isso aí não tem como escaparmos disso. Nós queremos, sempre a sociedade cria dogmas e regras e tenta manipular uns aos outros de alguma forma e coloca imposições sobre eles. E Paulo estava dizendo, lógico, por causa da mitologia grega e toda a religião que existia em volta disso dentro de Atenas. Eles falam, e aí ele tem a sacada de colocar um altar ao Deus desconhecido, e ele usa isso para pregar sobre o Deus verdadeiro. E é interessante que Paulo, por mais que ele tinha conhecimento do grego, tinha conhecimento da cultura grega, cultura helenística da época, que ele conhecia coisas de Roma, coisas do mundo, ele era um homem sábio, culto,
ele não apela para isso, mesmo estando no meio dos homens mais cultos do mundo. Paulo, por mais que ele flerte em algum momento da sua pregação com algo da filosofia grega para explicar a verdadeira e talvez o jeito que todo cristão ortodoxo crê, a única verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Meu professor também de apologética sempre fala que a única verdade, que é o único meio de combater as falsas verdades ou as mentiras é com a verdade única, que é a verdade das Escrituras. E Paulo prega as Escrituras para aquelas pessoas, e aquelas pessoas, no final do texto, você vai ver que alguns, quando ele fala de ressurreição, desconsideram o que ele fala, não ouve. Alguns criticam a sua pregação e outros ouvem a sua pregação e o seguem. A nossa função como cristão é lançar a verdade de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer aqueles que vão se arrepender e aqueles que não vão, é eles e Deus. A nossa função como cristão é pregar a verdade de Deus a todo tempo. E eu fico com o texto do apóstolo Paulo que fala: pregue em tempo e fora de tempo. Insista em dizer as verdades das Escrituras, a verdade maior, porque todo homem está escondido atrás de mentiras, seja ela o existencialismo do Jean Paul Sartre, seja eles o marxismo de Karl Marx, seja eles o ateísmo de Richard Dawkins, ou que seja o ateísmo de qual ateu que for, de Nietzsche ou sei lá o que, todos estão na verdade se escondendo da verdade atrás de uma mentira. Eles usam a mentira como um escudo. E se você pregar sempre a verdade, independente do lugar, das pessoas que estão ouvindo você, do seu português, da sua maneira de falar, se você pregar as Escrituras, a verdade pura e simples das Escrituras, você vai ver que essa palavra realmente ela não volta vazia. Eu tive a oportunidade de pregar no domingo na igreja e falei sobre que a palavra ela vai ter o perfume de Cristo para aqueles que vão se arrepender e ela vai ter um perfume de morte para aqueles que não vão ouvir. A nossa função é pregar a palavra e a gente tem que fazer isso com todo o amor. Que a gente nunca perca de vista esse ensinamento do apóstolo Paulo, que mesmo no meio dos homens mais cultos do mundo, da sua época, ele não abriu mão de pregar a verdade. Ele não quis debater com as pessoas usando a sua inteligência, com o seu conhecimento histórico, seu conhecimento de argumentação, de dicção, de hermenêutica, de seja do que for, humanamente falando. Ele prega as Escrituras e as Escrituras convencem aqueles que realmente se arrependem ao ouvir a sua pregação. Então que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, para que nós continuamos sendo usados por Deus para pregar a verdade das Escrituras. E assim como uma vez Tertuliano, um dos pais da igreja, disse uma frase muito conhecida: o que tem Jerusalém com Atenas? Às vezes nós queremos convencer as pessoas com a nossa eloquência, com o nosso nível cultural elevado, e achamos que esse é o melhor método. Mas eu creio muito que, por mais que nós não sou contra conhecimento da sociologia, da história, da filosofia, é muito bom que o cristão conheça essas coisas, mas ele tenha convicção em sua mente, em seu coração, que só as Escrituras pode realmente mudar o coração do homem. E a pregação bíblica, ela é cheia do Espírito Santo, então a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Uma pregação que não fale contra o pecado, que não alerta sobre o juízo de Deus, e não explica sobre a justiça de Deus, que é Cristo na cruz, morrendo por nós, ela não é uma pregação cheia do Espírito Santo. Então que a gente possa pregar a palavra e realmente viver para Cristo. Esses 500 anos aí que a Reforma Protestante foi proclamada, lá em 1517, Martinho Lutero, tem que acontecer um marco, mais uma vez, talvez na minha vida, talvez aconteça na sua, não sei, que as Escrituras estão acima de todos nós, acima de todas as instituições, acima de todos os homens. E que se nós pregarmos ela com um coração realmente piedoso, temente a Deus ao interpretá-la, e cheio de Deus mesmo em nossas vidas, as Escrituras fará o seu propósito e cumprirá o seu mandamento em nossas vidas. Eu louvo a Deus por você que ficou até aqui assistindo. E se Deus permitir, teremos mais vídeos. Deus abençoe. Abraço.